Olá pessoal, este é o segundo episódio da série Organizado Entrevista, hoje com a presença da arquivista Clara Marli Scherer Kurtz, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, Clara. Qual a importância das associações de arquivistas e a necessidade do profissional ter o vínculo associativo? Associações profissionais e particularmente as associações de arquivistas são criadas para congregar os profissionais, para a valorização, o aperfeiçoamento, o fortalecimento dos profissionais, por meio de cursos, congressos, eventos, enfim, do gênero que servem também para a prestação de serviço na área de arquivos. Muitas associações têm se incumbido, né, de prestar serviços na área em vários estados do Brasil. No caso da Associação dos Arquivistas, elas têm exercido também uma função fiscalizadora, tendo em vista que nós não temos ainda criado o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Arquivologia. E por isso mesmo as associações fazem esse papel fiscalizador, em função de que aparecem muitas vezes editais de concursos que pedem segundo grau ou até nível fundamental, porque não se conhece, na maioria de alguns municípios, a legislação que prevê, que regulamenta a profissão de arquivista, que é a Lei 6.546 de 78. Esse caráter social das associações, eles nos permitem, né, um vínculo associativo dos profissionais que propiciam a interdependência e colaboração mútua entre os diferentes membros, tornando desta forma mais fortes e expressivos perante a sociedade, que muitas vezes o arquivista não é reconhecido porque a sociedade não conhece a profissão de arquivista. Então, muitas vezes a falta de participação dos profissionais nas associações é resultado em parte, né, da condição do ser humano de querer sempre se beneficiar. Nesses casos, né, o que eu ganho sendo associado da associação? E eles não têm essa ideia de que colaborar, participar, vai fortalecer a profissão como um todo, né, e tornar essa profissão reconhecida perante a sociedade. Ainda existem muitos mitos a respeito da atuação dos arquivistas? Quais deles destacaria? A profissão do arquivista ainda encontra-se relacionada muito com a ideia de papel velho, de arquivo morto. Nós temos várias instituições, municípios principalmente, que têm na sua estrutura um arquivo morto, o que leva então o administrador, né, o chefe da instituição, a contratar um arquivista somente quando se estabelece o caos documental. Não se encontra mais documentos, então vamos buscar o arquivista. Mas o papel do arquivista não é de apagar o fogo, e sim fazer a gestão dos documentos produzidos e recebidos pela instituição. Esses documentos, sejam no formato analógico ou no formato digital, hoje em dia, que a grande maioria das instituições já está trabalhando em formato digital,
Então, esta gestão é necessária para atender às necessidades da administração, garantir o prosseguimento das ações e, principalmente, preservar a memória da organização e que esse arquivo, então, precisa ser consultado, buscado sempre que for necessário as informações para prosseguimento de ações, de projetos que já foram pensados algum dia e que, num determinado momento, precisam ser reativados. Então, por isso é que o arquivista não pode mais estar ligado com essa ideia de papel velho, de local onde não serve mais, os documentos não servem mais para nada. A ausência de um Conselho Federal de Arquivologia tem qual peso negativo para a classe, na sua opinião? Um problema sério na nossa área, né? Embora muitos arquivistas não considerem a necessidade de termos um conselho profissional criado, né? Um conselho profissional de arquivologia criado, sem ele, e esse é uma das questões que nós estamos lutando há mais de 40 anos, nós estaremos sempre à mercê da contratação de outros profissionais que não têm a graduação ou que não têm a titularidade, né, para realmente exercer esse papel de gestor da informação, do gestor de documentos arquivísticos, né? Então, por isso, nós precisamos, sim, termos criado esse conselho, né, para que a gente possa realmente ter uma profissão com reconhecimento legal, com reconhecimento conforme prevê a lei de regulamentação da profissão. Um estudo recente do professor Francisco Cogo, da Universidade Federal de Santa Maria, mostra que existe no setor privado mais de 20 mil arquivistas contratados pela CLT e a grande maioria não possui graduação em arquivologia. São profissionais que são contratados para fazer o trabalho de guarda dos arquivos, mas que não sabem fazer a gestão de arquivos, né? Porque na maioria das vezes eles têm simplesmente um nível médio. E as associações, sim, têm desempenhado um papel muito importante, mas nesse sentido de fiscalizar concursos locais onde o arquivista que está atuando não tem uma especialização em arquivos, né? Atualmente nós estamos com um grupo de trabalho liderado pela professora Kátia Isabelle da UNB, e que contam com representantes das 5 regiões brasileiras, né, na qual eu estou participando, o professor Francisco Cogo, aqui também de Santa Maria, que está trabalhando então na produção, na composição de um novo projeto de criação dos conselhos. E este grupo tem por meta então mostrar os benefícios para a classe sobre a criação do conselho e os benefícios também do conselho que o conselho pode trazer para a sociedade, porque o conselho não só vai beneficiar os profissionais, e sim a sociedade como um todo, porque os arquivos, as informações vão estar preservadas de maneira a serem recuperadas quando necessário. Esse grupo de trabalho está cadastrado com o nome de Perspectivas sobre o exercício profissional do arquivista e tem como objetivo discutir, diagnosticar e prognosticar sobre o fazer arquivístico e as implicações legais e éticas do exercício profissional do arquivista à luz do desenvolvimento da arquivologia. Então, nós podemos ver que é um grupo que tem trabalhado muito, né, e que pretendemos a um médio prazo ter um projeto já discutido e que possa ser muito brevemente ser encaminhado para aprovação ou para discussão no Congresso. O que pensas a respeito das estratégias de preservação de documentos a fim de que permaneçam acessíveis às próximas gerações? Sabemos, né, que as mudanças na arquivologia nas últimas décadas
elas são visíveis. Quando nós começamos a estudar arquivologia há 40 anos atrás, nós tínhamos os documentos em papel, o documento analógico, as fichas para recuperação. Hoje nós temos todos os recursos da tecnologia da informação que a maioria das empresas já possui, não só os órgãos públicos, mas as empresas privadas também, que exigem do profissional uma mudança de paradigma. Nós não podemos continuar pensando no documento como analógico, no sentido físico. Nós temos que pensar nesse documento de modo digital. Então é preciso, para a preservação dessas informações para as futuras gerações, que os arquivos adotem medidas preventivas e corretivas, né? Objetivando então minimizar a ação do tempo que virá sempre, seja ele em suporte papel ou seja em suporte digital. Nós teremos sempre a obsolescência dessas informações ou desses suportes, né? E que então esses projetos, né, essas medidas preventivas, eles assegurem, né, a disponibilidade dessas informações, garantindo então autenticidade, capacidade probatória, integridade das informações, que isso é muito importante, principalmente nos documentos produzidos no meio eletrônico, né? E também qual foi o contexto de produção. Os documentos não podem ser analisados e vistos como separados um dos outros, eles formam um conjunto, né? E a manutenção dessas informações também são essenciais para que as futuras gerações conheçam o que hoje nós estamos produzindo. Então, o que a gente vê é que os especialistas na área estão trabalhando com informação em diferentes formatos digitais, mas e estão elaborando normas necessárias para armazenar e compartilhar essas informações de maneira que se possa recuperar essas informações em qualquer momento. Então, esses documentos digitais ou objetos digitais, como também podem ser chamados, né? Eles não podem ser deixados, ou produzidos e deixados em formatos digitais ou tecnológicos, né? Para serem só daqui a alguns anos pensado como nós vamos recuperar essas informações. E hoje se fala muito nos repositórios digitais, mas esses repositórios têm que prever também a recuperação, a preservação dessas informações para que sejam acessíveis, que estejam acessíveis daqui a 50 a 100 anos, enfim. E esse é o grande desafio dos arquivistas, né? É um problema técnico e que muitas vezes isso é dificultado em função de que as instituições mudam os seus esquemas administrativos, mudam de sistemas informatizados e não se pensa em como recuperar essas informações que hoje estão sendo trabalhadas. Então, as tecnologias de preservação digital estão sendo pesquisadas, trabalhadas, discutidas. Existe no Conselho Nacional de Arquivos a Câmara Técnica dos Documentos Eletrônicos, que vem trabalhando há muito tempo e sempre está se posicionando com relação às novidades, às modificações que ocorrem nesse âmbito, né, das informações digitais que hoje estão sendo produzidas.